Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Glória a Deus. Amém? Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, pegando sua Bíblia aí, eu peço a oração dos irmãos pela vida do Naoki. Está com febre de 39 graus. Que você possa estar intercedendo, orando. Amém? Glória a Deus. Quero dizer para você, Camila, que cada tecla que você bater, Deus já está restaurando a sua vida. Creia nisso. Mateus capítulo 12. Mateus 12. Amém? Mateus capítulo 12. Obrigado. Deus abençoe, Sam. Mateus capítulo 12. Glória a Deus. Eu quero ler com você nessa noite algo que havia sido escrito antes mesmo de Jesus vir ao mundo, vir à terra. O profeta Isaías, através do Espírito de Deus, ele escreve esse texto que retrata as características de Jesus. E diante dessas características de Jesus, agora em Mateus, no Novo Testamento, está sendo lido o livro de Isaías. E agora o próprio Senhor está lendo algo que foi escrito a seu respeito. E ele ali como carne, como verbo, ele está dizendo as seguintes palavras. Mateus capítulo 12, verso 18. Quem achou, dá glória a Deus aí. Diz assim: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Eu porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que ainda fumega, até que se faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios porão a sua esperança. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Se assente, por favor. Glória a Deus. As características que foram lidas aqui, ela me fez lembrar algumas coisas que eu e você nós temos que buscar como igreja do Senhor, como filhos de Deus. Quando eu era pequeno, não faz muito tempo, graças a Deus, quando eu era pequeno no Brasil, tinha um canal de televisão que se chamava TV Manchete. Quem se lembra? Quem se lembra? Eis que vejo pessoas que é dessa época e não levantou a mão. Fica com vergonha não, irmão. Faz muito tempo não. Telefone. Não faz muito tempo não, né? Rede Manchete, TV Manchete. Da época que pelo menos o meu super-herói era o Jaspion. Se lembrou aí? Jaspion. Pela liberdade sou Jaspion. Hã? Pela igualdade sou Jaspion. Se lembrou aí? Hã? Eu lembro que passava na TV Manchete, né? O Jaspion, super-herói japonês. Lembra da época que o tênis que eu usava pelo menos era o Kixute. Quem deu glória aí já sabe, né? Quem sabe? Tênis preto, terinho preto. Cravo, a sola era totalmente de borracha, né? Os cravos desse tamanho assim, né? Era uma alegria só. E aquele tênis, quando você colocava, eu pelo menos amarrava na canela o cadarço, de tão grande que ele era. Alguns amarravam em volta do quichute, mas eu amarrava na canela. É verdade ou não é? Estou mentindo ou não? É verdade. Verdade. Agora o pior. Agora quem que se lembra do chulé que o quichute dava? As mulheres estavam livres disso, né? Só minha mãe sabe muito bem disso, né? E a gente vai crescendo e querendo ser como Jaspion ou os Changerman, né? Ser o super-herói, ser aquelas pessoas que por algum motivo elas são referências
né, em tantas áreas, né, da sociedade, né, e nós queremos e crescemos querendo ser como elas, até mesmo dentro da igreja, como ser talvez como Ana Paula Valadão, oh Deus, aleluia, ou ser como David Keelan, quero te conhecer. Nós queremos, nós vamos crescendo e nós vamos vendo essas referências, nós queremos talvez ser como elas, nós espelhamos nelas e queremos e desejamos ser como elas. Eu também fui um desses, mas até o dia que eu descobri que eu deveria ser mesmo parecido com Jesus, eu deveria ser mesmo parecido, era com o Senhor Jesus Cristo, amém? E Jesus tem características que foram geradas sobre eles, como foi profetizado lá no livro de Isaías 42, diz exatamente essas características, que foram geradas sobre Jesus, mas que foi gerada sobre ele, para que eu e você hoje, nós tomássemos como herança para nós. Eu gostaria de falar nessa noite de algumas características. A primeira dela, se você está anotando aí, fala que Jesus ele era servo. Fala que Jesus ele era servo. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é servo. Diga com vontade, você é servo. Diga para ele, antes mesmo de você querer que sirvam você, escolha servir as pessoas, porque você nasceu para servir. Nós nascemos para servir. Eu lembro-me quando a gente ia jogar bola com os jovens da igreja, faz muito tempo, como eu já disse, e sempre ficava uma disputa. Acho que isso é em qualquer lugar, né? Uma disputa boba. Né? Terminava lá o jogo, tal, a brincadeira. E aí, quanto gol você fez? Quanto gol você fez? E aí, quanto, né? Ficava aquela disputa em saber quem foi o artilheiro, quem foi o que fez mais gol. E eu, como não era tão goleador assim, eu dizia, eu vim para servir os atacantes. Então, eu já me livrava rapidinho dessa questão. E eu aprendi também com o papai que quando tinha visita em casa, quando via visita em casa, nós éramos os últimos a comer, se sobrasse. A gente era o último a comer. Vocês estão olhando para um homem aqui, irmãos? Pastor Carlos, um homem que é servo, um homem que serve, um homem que serve. Eu não estou andando com o pastor Carlos há 6 meses, 2 anos, mas já são quase 10 anos. É um homem que serve. Se você quer saber como servir, procure saber com o pastor Carlos. Esse aqui é um homem que serve. Eu e você, nós fomos feitos para servir. As características de Jesus diz que ele era servo. Ele veio para servir. A segunda característica diz que ele era escolhido. Diz que ele era escolhido. Meu irmão, eu colocava aquele quichute no pé e eu saía e colocava aquele quichute, amarrava até a canela, né? Colocava aquele shorts preto da finta e colocava aquela camisa do Corinthians, aleluias, né? Vê, Julião, escrito Calunga, quem é da época sabe, escrito Calunga, né? Patrocinador da época. E eu pegava, eu me vestia todo, se equipava todo e saía para jogar bola com os meninos da rua. Eu ficava com aquela cara de jogador, pose de jogador, esperando que alguém, né, me escolhesse. E nunca ninguém me escolhia, irmãos. Por que será? Nunca ninguém me escolhia. Eu cresci sendo deixado de lado. Ninguém me escolhia. Mas até um dia que eu descobri que Jesus havia me escolhido. Diga para o meu irmão que está do seu lado: Jesus te escolheu. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Deus escolhe Abraão e diz: você vai ser pai de multidões. E Abraão, ele é casado com uma mulher chamada Sarai. E diz a Bíblia que ela não poderia ter filhos porque ela era estéril.
Deus, ele escolheu uma família estéril para gerar. Mas eles não podiam gerar porque a mulher era estéril. Mas Deus havia escolhido eles. E Deus não erra quando escolhe alguém. Deus não erra quando escolhe alguém. E passa-se um tempo e ela fica grávida de Isaac. Isaac cresce e casa com uma mulher chamada Rebeca. Diz a palavra que Rebeca também tinha um probleminha. Diz que ela é o quê? Estéril. Mas passa-se um tempo. Passa-se um tempo. E Deus cumpre o que havia prometido na vida de Isaac e Rebeca. Ela fica grávida. Nasceu Esaú e Jacó. Jacó recebe a bênção do primogênito. Cresce e casa com uma mulher chamada Raquel, pelo qual tem que trabalhar somente 14 anos. Somente por ela. Só que Raquel também tinha um probleminha. Ela era estéril. Estéril, não podia gerar. E por várias vezes, por muitas vezes, pessoas olhavam para eles e diziam: vocês são uma escolha errada. Vocês são uma escolha errada. Mas havia uma certeza dentro do espírito e do coração deles, que foi Deus que havia falado. E quando Deus fala, meu irmão, Deus cumpre. Quando Deus falar na sua vida, Ele vai cumprir. Creia nisso. Diga para o irmão que está do seu lado: você foi escolhido. Você foi escolhido com vontade, você foi escolhido. E nada do que você faça pode mudar o que Ele escolheu. Meu irmão, Deus não fica lá no céu dizendo assim: eu vou escolher a Thaís. Vou escolher a Thaís, você vai ser boca de Deus, você é profeta de Deus, você vai ser levita de Deus. Mas aí chega um momento da vida da Thaís que chega o deserto para Thaís. E aí a gente imagina que Deus, ele meio que deixa de lado. E Deus vai escolhendo outra pessoa. Agora escolhe a Jennifer. Agora você vai ser boca de Deus, você é profeta de Deus, você vai ser usada por Deus. Mas o deserto chega na vida de todo mundo. Chegou na vida da Jennifer. E a gente imagina que quando chega esses momentos de dor, de aflição, a gente acha que Deus nos esquece, Deus não nos usa mais. E escolhe outra pessoa. Deus vem e escolhe o Rino. Você vai ser boca de Deus, você é usado por Deus. Fogo, 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 fogo. Mas o deserto também chega na vida do Rino. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Deus, Ele não age dessa forma. Deus, Ele não age dessa forma. Deus, Ele não trabalha dessa forma. Deus, Ele não, nós imaginamos que Deus, Ele vai trocando de pessoas. Você não serve mais, você não serve mais. Deixa eu dizer algo sobre Deus. Quando Ele escolhe alguém, Ele sabe tudo que vai acontecer com aquela pessoa. E mesmo assim Ele diz: eu quero ele, eu quero ela. Talvez o céu comece a indagar, mas o Senhor sabe que não vai dar certo. Aí Ele diz: não tem problema, eu escolho pessoas pelo que sinto, eu não escolho pessoas perfeitas. Diga para o irmão que está do seu lado: você tem pecado suficiente. E esses pecados suficientes foram que atraíram os olhos de Deus para você. Os olhos de Deus, meus irmãos, não foram atraídos por causa da nossa santidade. Ele teve que olhar para mim, para você, porque nós éramos e somos pecadores. Havia uma reunião no céu. E a reunião era o seguinte: Adão pecou, a humanidade pecou. Nós temos um plano para salvar a humanidade. Jesus, é o seguinte: ou você morre por eles, ou nós vamos viver toda a eternidade sem eles. Jesus olhou para mim e para você, meu irmão, e disse: pode me pôr na terra. Pode me pôr na terra, porque eu vou morrer por eles. Eu vou morrer por eles. Eu não quero passar a eternidade sem ver o rosto deles. Eu não vivo sem eles. Aleluias.
porque eles me adoram como outros não me adoram, porque eles fazem por mim o que ninguém faz por mim. Mas ele não presta, ele vai dar errado. Não tem problema, não tem problema. Eu não vim por causa dos sãos, eu vim por causa dos doentes. Ele veio por mim e por você, meu irmão. Ele veio por nós. Diga para o irmão aí mais uma vez: nada do que aconteceu muda a escolha de Deus a teu respeito. Você é escolhido. Ele te escolheu, Ele te escolheu, Ele te escolheu. A terceira coisa que diz que Jesus era amado. Jesus era amado. E você e eu, nós somos amados. E nada muda isso. Nada pode mudar isso. Abrir uma célula aumenta o amor de Deus por nós, sim ou não? Não. Ganhar 100 almas no mês aumenta o amor de Jesus por nós, sim ou não? Não. Não. Nada do que eu e você nós possamos fazer para Ele vai aumentar o amor dEle. E também nada do que nós façamos de errado vai diminuir o amor dEle por nós. Nada. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo, Deus amou a mim e a você. E Ele disse, nós vamos usar uma palavra que não existe, porque Deus amou o mundo de tal maneira, abrange tudo, está por cima, Ele encobre o pecado, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Eu, quando estava no ventre da minha mãe, quando fazia lá o pré-natal, pouco tempo para mim nascer, o médico detectou uma anomalia. Eu era assim, eu estava assim dentro do ventre da minha mãe, meu pescoço era assim, e não mudava disso. O médico disse para minha mãe, depois que ele nascer, infelizmente, ele vai ficar assim. Infelizmente ele vai ficar assim. Não tem nada que possa fazer para que possa desentortar o pescoço dele, para que possa ser um pescoço normal. Diz minha mãe que quando ela ouviu isso, o coração dela se partiu. Porque eu sou o primogênito, mas na verdade não era para ser. Minha mãe já havia perdido o irmãozinho que eu teria. E quando ela ouve isso do médico, caiu o chão, caiu tudo, sumiu tudo. Mas eu nasci. E nasci com o pescoço torto, do jeito que o médico falou. Mas aí começaram a fazer alguns exames mais aprofundados. E com apenas alguns meses de vida, já me levaram para a mesa de cirurgia. E fizeram uma cirurgia no meu pescoço. Graças a Deus, estou assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que eu sou bom cabeceador, Júnior. Marcar na minha não. Né? Glória a Deus. Mas aí os anos se passaram. Os anos foram se passando. Com os meus 10 anos, nós mudamos de bairro, dentro da cidade de Campinas. Antes nós morávamos numa chácara. Papai tinha chácara e nós morávamos numa chácara. E papai, ele comprou uma casa mais para o centro, vida urbana. E quando nós mudamos para lá, nós tínhamos o nosso avô paterno, parte de pai. E meu avô, ele sempre foi criado na roça, enfim, japonês, ele
sempre foi criado na roça. Desde quando ele foi daqui para o Brasil, ele foi criado em chácara, na roça, e ele não gostou da ideia. Aquilo para ele foi o fim. Foi o fim. Mas a gente não sabia disso. A gente não sabia disso. E poucos meses depois que nós mudamos para essa nova casa, numa certa noite, mamãe falou para mim, eu dormia junto com meu avô no quarto. Mamãe falou para mim, não dorme, essa noite você não vai dormir lá. E na mesma época que nós havíamos mudado de casa, meu pai também ele foi transferido para trabalhar à noite. Meu pai estava trabalhando à noite e minha mãe falou, hoje você não vai dormir com seu avô, hoje você vai dormir comigo, dorme no meu quarto, junto com seus irmãos. Eu falei, tá bom, mãe. Ok. E naquela madrugada, minha mãe acorda, desesperada. Desesperada. Eu creio que naquela noite era a noite mais fria de Campinas. Mais fria, ventava muito, muito frio. E mamãe acordou a gente, falou, acorda, vamos sair para fora, porque seu avô, ele vai tacar fogo na casa. Ele vai incendiar a casa. Ele já se trancou no quarto e está saindo fumaça. Vamos sair daqui, vamos pro telefone, vamos. Naquela época, o telefone mais próximo era o orelhão lá no começo do bairro. E a gente foi até aquele orelhão e ligamos pro papai desesperado, pegou o carro do trabalho e veio desesperado. Porém sem tempo. Sem tempo. Meu avô, ele se suicidou dentro daquele quarto. Não morreu queimado, morreu asfixiado pela fumaça. Mas não para por aí. Por isso que eu creio que Deus havia e há em cada um de nós algo escolhido para cada um de nós. Quando Ele diz que lá do ventre da nossa mãe Ele já nos conhecia, já sabia seu respeito, já sabia o nosso respeito. E passando toda esse momento, eu me lembro que eu carregava uma culpa muito grande, porque eu era o mais velho, e eu lembro que eu não conseguia abrir a porta, não conseguia arrombar aquela porta, com 10 anos de idade também, não consegui, e eu levava uma culpa muito grande dentro do meu coração, muito grande, e com os meus 11 anos, fui diagnosticado de uma enfermidade, reumatismo do sangue. Eu lembro, meus irmãos, que eu ia para a escola, eu não conseguia dar 10 passos, tinha que parar, sentar, descansar, pegar o fôlego de novo, dar mais 10 passos, descansar. Eu não conseguia, porque causava um cansaço tremendo. Agora você imagina uma criança de 11 anos que quer correr, quer pular, quer fazer um monte de coisa. Eu não conseguia. E aí começaram a fazer um monte de exames. E o médico falou: você vai tomar Bezetacil pro resto da sua vida. 1 por mês. Você vai ter que ser medicado com Bezetacil. Quem sabe o que é Bezetacil? Tem muita gente que não sabe, mas quem sabe, sabe. Doído o negócio. No Brasil não é no braço, não é na bunda mesmo, é na poupança mesmo, né? E como eu não tenho, então imagina a dor. E dos 11 anos comecei a tomar aquilo aí todo mês. Lógico que chegou uma época já não fazia mais. Vai, pode ir, vai. Não sentia mais nada, estava anestesiado. Mas Deus havia uma obra na minha vida, como há na sua vida. Com os meus 18 anos eu aceitei a Jesus. Conhecia Jesus, conhecia esse Deus maravilhoso. Eu tive o meu encontro com Ele. E aquilo que era para ser eterno, aquilo que era para ser vitalício, aquilo que era para ser para o resto da minha vida, foi interrompido ali aos meus 18 anos. Medicamento mais nenhum na minha vida. Estava totalmente restaurado, sem nenhuma sequela. Deus, Ele te ama.
Saiba disso, Deus te ama. Deus te ama. Deus, Ele me ama. Deus, Ele me ama. Quando as coisas elas começam a mudar aqui dentro, tudo ao seu redor começa a mudar, meu irmão. Tudo começa a mudar. Quando Ele é o teu pastor, você não sente falta de nada. Você não sente falta de nada. Diga para a pessoa que está do seu lado: nada pode mudar o amor dele por você. Nada pode mudar o amor de Deus por você. Nada. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Nada pode mudar esse amor. Quarta característica. Diz que Ele colocaria sobre Jesus o Espírito Santo. Diz que Ele colocaria sobre Ele o seu Espírito. O seu Espírito. Aleluias. Aleluias. Vem cá, Rino. Agora você é o Espírito Santo. Vem. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Agora você é o Espírito Santo. Ok? Eu preciso comprar um carro. Preciso trocar de carro novo. Esse carro não dá mais. Esse carro não dá mais e eu vou àquela loja lá. Opa, esquecemos o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vamos comigo. Entra aqui no meu carro. Não, mas eu vou chegar lá na loja, já sei o carro que eu vou comprar, eu sei quanto eu vou pagar, eu sei aquele carro que eu quero, aquele... Ô Espírito Santo, vamos Espírito Santo. Vamos comigo. Me ajuda. Me dá a direção, me ajuda. Queridos, é isso que Jesus fazia? É isso que Jesus fazia? Tomava suas decisões e depois, Espírito Santo, vem me ajudar porque a batata vai assar. Não. Diz que Ele colocaria sobre Jesus o Espírito Santo. É mais ou menos assim. Você é pequeno, mas é pesado, hein? Opa, aí não. É mais ou menos isso, meus irmãos. É o Espírito. Sobe aí, Espírito Santo. Sobe aí, Espírito Santo. É isso. O Espírito Santo está sobre ele. O Espírito Santo está sobre você. Fica tranquilo, meu irmão, que nunca derrubei o Espírito Santo. Fica tranquilo. É isso, meu irmão. O Espírito Santo está sobre ele. Sobe aí, Espírito Santo. É Ele que direciona, irmãos. É Ele que dirige. É Ele que vai nos conduzir. É Ele que vai conduzir. É esse namoro que eu vou entrar. É esse emprego que eu vou entrar. É isso que eu vou fazer, Espírito Santo. É Ele que dirige, é Ele que comanda. Obrigado, Espírito Santo. Do chão você não passa não, meu irmão. É Ele que dirige. É Ele que conduz. É Ele que dá a direção. Coloca a mão na sua cabeça, fecha os seus olhos. Deixa fluir. Fecha os seus olhos, põe a mão na sua cabeça. Deixa fluir, deixa fluir. Ele está nesse lugar, irmãos. Ele está aqui.